Hello! Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabriela Reis, seja muito bem-vinda. Esse vídeo aqui, eu tô buscando trazer vídeos que vocês falam sobre polêmica de alguma coisa, situação. Não sei se vocês já repararam, mas ultimamente eu busco trazer bastante conteúdos relacionados a SSO. Porque essa questão da sexualidade feminina, ela é um tabu enorme, né? A gente cresceu ouvindo várias coisas e eu tô buscando desmistificar um pouquinho isso. Isso é muito importante para a autoestima da mulher, para a autonomia, para a forma como ela se vê, para a forma como ela se relaciona com ela, com o mundo, que ela se permite. A gente vai ter um papo bacana sobre isso aqui, mas primeiramente baseado no quê? Num vídeo do filho do Zé Felipe e da Virgínia, né, em que perguntam para ele o que ele vai dar e ele para as meninas, e ele fala que vai dar o pau. E o quanto esse vídeo é perturbador, e a gente vai dar um papo sobre isso, tá? Então vamos parte por parte. Primeiramente, o vídeo, né, do filho da Virgínia e do Zé Felipe pergunta o que ele vai dar para as meninas, e ele fala pau. E aí até um psiquiatra que ele postou um vídeo sobre, não me recordo o nome dele, mas ele falou sobre assim, gente, coloca agora numa situação se fosse uma menininha dessa mesma idade, acho que tem 1 ano, 2 anos. Pergunta o que ela vai dar pros homens, e ela fala... Isso não tem um peso, que é uma coisa... Não parece horrível, não dói o ouvido. Isso não é uma coisa pesada. Só que é assim que a maioria dos homens, infelizmente, descobriram e viveram o sexo desde muito cedo, muito precoce. Então, pra gente começar a falar nesse papo, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês foi muito diferente a forma que o SSO foi apresentado para a mulher e foi apresentado para os homens. E eu vou falar SSO para não... Como é que fala? O YouTube? Eu quis dizer que o YouTube ele não entrega, né, esse tipo de vídeos que tem essas palavras e etc. E aí, então, os homens, eles foram muito apresentados. Quando eu era novinha, gente, eu lembro, a mulher é muito aquela coisa assim... Tem que sentar direitinho, não pode falar isso, não pode andar com o homem, não pode ter não pode aquilo. E os homens é sempre, ah lá, gatinha, chama ela de gatinha, paquera ela, e tananana. Aí na nossa adolescência era o quê? Revista Capricho, Atrevida, e entre outras, mostrando como surpreender o boy, como se vestir adequadamente pra ele, sabe? Era uma coisa assim... Pra mulher, é sempre como ela precisa ser desejável. É sempre como ela precisa ser vista. É sempre algo que ela precisa fazer para ela poder dar prazer para o outro. Para ela poder ser escolhida. Para ela poder ser bem vista. O ângulo perfeito. E o homem como? E os homens cresceram como? Playboy, né? Sempre muito cedo, a virgindade masculina é uma honra perder. É de honra, você tem que perder cedo. Você é o cara, você é homem, eu vou te levar no puteiro, entendeu? Agora, a mulher é uma honra você se manter virgem até o casamento. Porque a partir do momento em que você perde a virgindade, você também vai perdendo valor. Você vai ficando rodada, vai ficando feia, entendeu? E a do homem não. Socialmente é construído isso. Muitas mulheres, elas pensam que, porque o desejo do homem é diferente do da mulher. A questão é que o patriarcado quis tanto domesticar o feminino, né, domar a mulher. Acho que o homem tinha tanto medo do poder feminino, de sedução, de alegria da mulher, de satisfação da mulher com o próprio corpo, até com o próprio prazer sexual, que eles armaram uma forma de dominar isso, né, criar propagandas e falácias que a mulher passasse a acreditar que o desejo dela realmente não existia. Ou que até que ele podia existir, mas ele é bem menor do que o homem. E aí, gente, dentro da estrutura que o patriarcado, ele prega, né, a gente vive, é uma estrutura que o quê? Que o homem sai, o homem trabalha, a mulher fica em casa, ela tem inúmeras atividades do lar, e além da atividade do lar, tem filhos e etc., o que cansa ela e faz com que ela sinta menos vontade de ter SSO quando o marido chega. Do trabalho, por exemplo. E aí, o que as mulheres elas acreditam? Eu tenho menos desejo que meu marido. E pior que isso, gente, tem uma coisa que me irrita profundamente, é justificar a traição de marido por falta de SSO em casa. E ainda com a justificativa de porque é homem sente mais prazer mesmo. Homem não sente mais prazer que a mulher. Isso é um mito. Até pela questão biológica,
Eu concordo, e outros estudiosos também, que é diferente o corpo da mulher e do homem. A mulher, ela tem fases mais cíclicas, o homem, ele é mais linear, né? Até porque a mulher tem a menstruação e etc. A mulher também tem período fértil, né, gente? Convenhamos, tá? Desculpa. Mas o homem, ou seja, dentro desse quesito, o homem ele consegue ser mais linear que a mulher no desejo dela. E a mulher não, ela vai ter fases de mais recolhimento, fases de mais expansão. Isso também é natural. Mas, vamos trazer uma situação aqui, eu vou me colocar para jogo. Vamos supor que eu trabalho em casa, tô em casa, sabe, sempre desarrumada, nunca tô me sentindo bem comigo, com o meu corpo, cuidando de filho, fedendo de suor, alguma coisa assim. Aí meu marido chega à noite, eu tô cansadíssima. Já não quero, porque eu já cansei. E eu tenho outros problemas também na minha cabeça. A mulher tá até preocupada ali com o marido, sabe que o marido traz, sabe que o marido tá fazendo besteira, o marido não é uma pessoa bacana, sabe? Ele provê financeiramente, mas ele não traz realmente sustento emocional pra essa mulher e etc. Então é muito importante a gente entender como isso é socialmente colocado pra mulher. E como a mulher vivencia isso de uma forma diferente do homem. Até nós, mulheres, a gente costuma sentir desejo pelo homem a partir da admiração que a gente tem por ele. Quanto mais admiração a gente sente no espaço de segurança para poder abrir, para poder se abrir para ele, para se permitir. E isso tem até no aspecto inconsciente mesmo. Quando eu estou com um cara que eu amo, que eu admiro, que eu sei que ele me protege, que ele me cuida, eu me sinto mais relaxada. Eu me sinto mais aberta para receber. Compreendeu? Então, e quando eu tô tensa, eu me sinto mais fechada. Até o canal fica mais denso, tá? Fica mais fechadinho, não quero receber. Então, o homem e a mulher, eles foram condicionados muito diferente, né, no SXO. Então, a mulher sempre entendeu que ela precisava de proteção, que ela precisava provar o valor dela. Quantos não são os homens, gente, que ficam super à vontade de pegar 6 em uma noite e não tá nem aí pra reputação dele? Agora, uma mulher, às vezes ela fica com vergonha, quando ela beija uma pessoa e uma pessoa conhecida dela beijando, ela fala, meu Deus, será que esse homem vai pensar que eu sou PUTA? Que eu sou fácil? Essa pessoa vai poder imaginar isso? Fica um desconforto interno. Eu atendo meninas que vêm angustiadas, porque beijaram na boca e foram vistas beijando na boca. E foram só isso, imagina, se fosse outra coisa. Então, é muito, muito, muito diferente a forma como nós fomos condicionadas a olharmos para o sexo. Muitos homens, eles simplesmente têm a relação ali só para aliviar a tensão. É uma forma que eles aliviam a tensão. A mulher, ela aprende a aliviar de outra forma. E alguma das nem aliviar. E contar essa questão de expressão estética, né? O homem, ele não foi ensinado que ele precisa estar depiladinho, cheirosinho, com a cuequinha e tal. Hoje em dia que tem mais isso, né, gente? Antigamente, presta atenção. A gente chegou até aqui, não foi de uma coisa que começou a acontecer de 2010 pra cá, né? Galerinha dos anos 80, 90, né? A gente se relacionou de uma forma muito, muito diferente com isso. E mesmo que trouxesse de 2010 pra cá, agora que tá tendo mais uma mudança relacionada à questão de homens serem vaidosos, porque até antigamente, né, homem ser vaidoso era sinal que ele era homossexual, e isso era o quê? Uma ofensa. Nossa sociedade sempre foi muito. Então, o que eu quero trazer pra vocês? Às vezes, aí o homem chega em casa, a mulher tem que se preocupar em estar super cheirosinha, super depiladinha, certinha, com a lingerie tal, de tal forma. O homem não. O homem, do jeito que ele chegava do trabalho, até suado, bora. Gente, assim, eu já escutei inúmeras vezes na clínica, Gabriela, meu namorado, meu marido, eu não consigo sentir prazer porque ele não toma banho direito. Porque ele não... Gente, isso acontece, tá? Acontece. E também porque muitos homens foram ensinados que às vezes fazer sexo até suado e etc, do jeito que chega na rua e etc, e virar mulher, taranana, é o que? Masculinidade. Sou macho, sou homem, entendeu? E a mulher tem que estar o quê? Impecável. Então até pra isso foi diferente. E é ainda diferente. Tá bom? Quero trazer a consciência pra vocês. Por que é tão importante a gente começar a falar sobre isso? Por que é tão importante mulheres falarem sobre SXO? Porque a gente precisa que mulheres nos expliquem sobre SXO pra gente parar de ouvir o que os homens acham. Que os homens acreditam que mulher deve ser na cama, que mulher deve ser no mundo, como ela deve vivenciar a sua
sexualidade, entendeu? E quando eu falo, eu tô até falando e até porque quando a gente vê que outras mulheres, elas têm já essa facilidade sexual, isso ai, tem uma pompa branca linda aqui, linda, linda. Isso nos ajuda, ela tá me olhando. Isso nos ajuda muito, né? Peraí, se fulano também tá assim, também eu posso chegar a isso. Aí vamos dar um exemplo que eu falei. Vamos supor que eu fosse essa mulher que fica em casa, cuidando de filhos, com marido, etc. É muito mais difícil eu desenvolver essa parte SXUAL. Mas, por entretanto, vamos supor que eu sou uma mulher que eu saio, que eu tenho a minha vida, que eu tenho a minha autonomia, eu me arrumo, sabe? Eu gosto de mim, eu fico confortável comigo, eu me relaciono com um cara que também super parceiro, ele gosta de mim, tanto montada quanto desmontada, a gente tem essa intimidade, tá? Eu me sinto confortável do lado dessa pessoa. Eu sou uma mulher que eu tenho uma autoestima, que a minha autoestima não depende da validação do meu homem. A minha autoestima tá da verdade que eu tenho comigo, que eu construí comigo. Eu sei que eu sou assim, independente do olhar do outro. Eu já sei, eu já construí quem eu sou, o que eu posso. E muitas mulheres também, elas têm dificuldade até de mostrar, gente, que elas são boas de cama, porque tem medo do homem pensar que ela é PUTA. Então tem vários mitos, a gente também tem que pensar que tipo de homem a gente quer se relacionar, que tipo de homem a gente quer ir pra cama, porque é tão falado, que tipo de mulher que você quer ir pra cama. Então, assim, cuidado pra você também, se preserva mais, sabe? Vai pra cama com um cara que julga muito mulheres, com um cara que fala muito mal, um cara muito machista, com um cara muito... Entendeu? Aí você não vai ter prazer sexual nunca mesmo. Porque você sempre vai ficar preocupada ali em qual ângulo, em qual pose, será que vai aparecer gordurinha? Será que ele vai me trocar amanhã? Será que ele vai não sei o quê? Eu não consigo me relacionar assim. E eu não conseguiria também ter prazer sexual dentro de uma relação em que eu sinta que eu preciso só agradar o outro, fazer pelo outro pra, sabe, não tem... Isso é loucura pra mim, na minha cabeça. Porque tem essa ideia, né, essa noção de que se a pessoa é boa de cama é porque ela faz muito. E na verdade, eu já até falei isso aqui outras vezes pra vocês. Às vezes a pessoa ela faz pouco, só que ela faz com qualidade, ela faz com atenção. Eu já tive relação com um homem super experiente que era horrível. Horrível na cama, não sabia fazer nada, nem beijar na boca. Porque mais o quê? Achava que era o bambam, porque pegava vários, porque, né, galã, não sei o quê. Não dá conta do recado. E às vezes você fica com uma pessoa que é uma pessoa que teve pouquíssimas relações, mas ela é presente, ela tem autoestima boa, outro nível de entrega. E a gente falando sobre todas essas questões, eu até posso fazer mais vídeos falando sobre esse assunto que é muito legal e muito importante, porque a partir da forma que a gente sente o SX, a forma que a gente aprende a se sentir com a gente. Então, trabalhar na nossa questão essa palavra aí que a gente não pode ficar comentando. E, cara, uma coisa muito interessante pra vocês começarem a pensar é justamente nesse local. O que é o SXO pra mim, como eu vivencio isso, o que me ensinaram sobre isso, quais são as crenças dentro de mim, que tipo de pessoa, que tipo de homem eu estou buscando sair e me relacionar, até pra ter um relacionamento afetivo, sabe? Começar a filtrar bastante. Porque o mundo tá cheio de gente, mas nem todas essas pessoas valem a pena a gente trocar a nossa energia. Já pensou você ficar com medo de ser super sexual na cama, com medo do cara achar que você é PUTA? Que você pega vários e que, sabe, tira esse peso de você. E se você tá saindo com uma pessoa que é tão babaca assim, não vale a pena. Não vale a pena lidar com um cara tão inseguro. Em que ele acha que é porque a mulher não pode, né? O homem, tudo bem, a mulher não. E outra coisa pra gente poder encerrar, mentir, que eu quero falar do filho da Virginia e do Zé Felipe ainda, né, trazer uma coisa importante, mas é isso, assim, eu falo por mim, já tive muitos julgamentos, assim, de pessoas também, porque eu falo sobre esse tema, porque, né, eu estudo bastante sobre esse tema, e isso tá ligado até traumas pessoais, e meu foco dentro dos atendimentos terapêuticos, né, de mulheres com baixa autoestima, falta de libido, mulheres que, né, se sentem muito mal e etc. Tem traumas ligados a BUSO. Então, o que acontece? Eu mesma já fui muito julgada. A Gabriela é uma mulher solteira, a Gabriela é uma mulher que sai sozinha, PUTA. A sociedade, ela tem essa crítica, ele tem esse julgamento que é pesado. E eu sempre acho, dentro de mim que eu trabalho, é justamente isso. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam e falam que eu sou. A sociedade tão falsa, moralista, né?
mas eu sou aquilo que eu construí dentro de mim. Eu sou a mulher que eu sou, eu sei até que eu sei quantas pessoas eu já fiquei, assim, já me relacionei com caras que eu nunca fiquei com, que ele ficou em 10 dias, não foi o que eu fiquei minha vida inteira. Então, é isso, e uma coisa que eu aprendi também, que eu sempre dei graças a Deus, é sempre a gente usar camisinha, porque ST é uma coisa real, e eu dou graças a Deus por nunca ter graças. Mas eu sou muito responsável, eu sempre fui muito responsável nesse sentido, e eu aconselho que vocês sejam, porque IST não é uma coisa fácil de lidar, tá? E tem como ser evitada. Não tem como, claro, a gente falar prevenir, porque tem mulheres dentro de relacionamentos amorosos que elas contraem do marido bacana, que vai pra cama com outras, né, com qualquer uma, e literalmente contamina ela com IST, com alguma infecção, com alguma doença. Mas tirando esse parênteses assim também, é importante, viu o que eu falei? Eu sei o que eu sou, eu sei, então eu não me importo. E os caras que eu me relaciono, você acha que eu fico com um cara que fica com essas insinuações, ou que... Nunca. Eu não gosto de homem inseguro, não gosto de homem machista, não gosto de homem fácil, rodado. Então, assim, as pessoas que eu tenho muita sorte, isso eu falo de boca cheia, eu tenho muita sorte dentro de relacionamentos amorosos, no sentido de que são pessoas que me respeitam muito como mulher. Eu me sinto muito respeitada. São pessoas que me valorizam. E que até muitas vezes a gente termina e eu escuto: ah, fulano me falou que você é isso, aquilo, só coisas maravilhosas. Então eu tenho essa sorte de pessoas que admiram a minha beleza, a minha intelectualidade, a forma como eu me coloco no mundo, a minha independência, a minha autonomia. Gosto muito disso. E vale muito a pena você aprender a se relacionar com pessoas que te valorizam como mulher. Não como mulher dele, mas como mulher, como pessoa, como gente. Entendeu? Tem muita diferença nisso. E sobre o filho da Virgínia, aquilo lá foi, eu acho assim, que de todas as coisas horrorosas que a gente já viu na internet, aquele vídeo é horrível. A gente pensar que tem tanto sabe, ali nas redes sociais, e a pessoa ter coragem de expor o filho, aquilo, sabe, um vídeo do filho falando: o que você vai dar pras meninas? Vou dar o pau. O menino que acho que não tem nem 2 anos, sabe, e aquilo é uma agressão. Imagina aquela criança crescer, gente, ao ridículo, sendo exposta ao ridículo, e é uma coisa que a gente não pode normalizar. Criança não tem namoradinho. Criança não tem vida. Criança nem tem que pensar em dar alguma coisa como essa. Você não tem que falar isso pro teu filho. Gente, mesmo se ela não gravasse, mesmo se ela não postasse, né? Eu não sei se foi a Virgínia mesmo que gravou e postou aquilo, mas eu só vi o menino no colo do Zé Felipe. Mesmo assim, aquilo é a BUSO em relação à criança. E mostra, mais uma vez, que racismo, machismo são coisas que são ensinadas. Ninguém nasce imbecil. É ensinado. E assim, não tô falando mal não tô falando da criança. Estou falando que a atitude dos pais é extremamente inaceitável. Inaceitável. E é igual o psiquiatra que eu falei, ele falou uma coisa que é muito interessante, né? Só pra provar que aquilo lá é uma forma de ABUSO. Que se falar ver uma mulher falando aquilo lá, uma menininha, botar uma menininha falar que vai dar perereca, aquilo lá é abuso. Mas o homem é bonito. O homem é macho. E ele não ia dar pra quê? Pras meninas. Pra menina. É pras meninas. Porque do homem vale o quê? A quantidade de mulheres que ele consegue ficar. E aí isso seleciona mais uma vez o quê? Coloca mais uma vez no imaginário que há mulher pra dar e há mulher pra casar. Há mulher que é PUTA e há mulher que é esposa. Esse tipo de comentário, e assim que cresce uma sociedade misógina, machista. Uma sociedade onde o homem também acha que tem posse da mulher e da sexualidade da vida dela. Ele é o dono. Onde o homem não sabe lidar com a frustração. Onde o homem trai porque ele vê na esposa a mulher perfeita, a mãe. Mas ele não consegue ter desejo pela esposa. Ele precisa ter desejo pela amante. Tá vendo? Tanto que isso é um problemaço.
tudo se estrutura socialmente. Não preciso nem falar da questão da pedofilia, entendeu? Não normalizar crianças em relação a isso. Não dá, é nojento. Nojento. É bizarro. E esse foi meu vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe outros vídeos também do canal, seja muito bem-vinda aqui no Instagram, seja. Beijo da Gabs.